Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez o papo é de Champions League e nós vamos falar sobre os jogos da terça e da quarta. Estamos na última rodada da fase de grupos. Os jogos valem aí classificação para as oitavas de finais e algumas equipes vão brigar para ir para a Europa League, para permanecer aí com o calendário ativo com as competições da UEFA. E eu venho deixar para vocês palpites em handicaps, em mercado de gols. O Lorenzo me auxiliou com bets em escanteios também. E ó, vai ter sugestão de jogadores para marcar, para a gente formar uma duplinha, uma triplinha. Vão ter meus bilhetes prontos. Esse vídeo aqui tá recheado, eu caprichei para vocês. E eu quero que você agora deixe o like no vídeo. Aproveita também e se inscreve aqui no canal para valorizar o trabalho, para ser mais um aqui nessa comunidade. E eu vou lançar um desafio agora para vocês, hein? O desafio é o seguinte: vocês vão pegar esse vídeo e vão compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, convidando as pessoas a virem assistir. Claro, aquelas pessoas que querem saber sobre apostas. Não sai compartilhando no vídeo da família não, viu? No grupo da família não. Compartilha aí com seus amigos, com aquele boleiro que bate a peladinha. Então, faz tua parte, porque eu vou fazer a minha. Eu vou apresentar as melhores oportunidades para essa terça e quarta. Simbora começar a analisar. E eu sou o Vini Oliveira, sou apostador esportivo aí, sou tipster também desde 2016, especializado no futebol europeu. E a Champions League envolve aí as grandes equipes e nós vamos começar a analisar. Mas antes de tudo, eu quero te convidar a fazer cadastro aqui no site da Betfair, uma parceira do canal, aonde eu vou te ajudar a fazer uma mini alavancagem de banca aí. Vocês vão depositar R$50 e estarão capacitados a entrar para essa alavancagem. Vai ser eu, junto com os meus tipsters ali, meus mentorados, nós vamos fazer um desafio desses 50, chegar nos 500 e ó, de forma bem sadia, não tem aquela de pegar isso daqui, vamos dobrar para ali, vamos fazer dessa forma não, vamos fazer de forma sadia, enviando as bets que a gente trabalha em odd 1,80, em odd 1,90, só que nós vamos focar em alavancar e eu te convido a fazer parte desse grupo. Ah, Vini, eu já tô no grupo VIP, eu preciso fazer o cadastro? Precisa sim, o grupo VIP é outra coisa, esse daqui é um grupo pra gente alavancar essa banca na Betfair. E vamos começar a analisar os jogos agora com Manchester e Bayern de Munique. E aqui nós temos duas equipes que estão em situações bem diferentes. O Bayern de Munique ele já está classificado em primeiro colocado do grupo, aonde ele não precisa vencer. Só que teve uma coisa que aconteceu nesse sábado e foi uma coisa bem chata, hein? Foi jogar com o Frankfurt e aí ele foi goleado 5-1. E sempre que o Bayern de Munique é goleado, tem aquele tropeço estrondoso, tipo como caiu da DFB Pokal, que é a Copa da Alemanha, o próximo jogo eles chegam e descontam, porque eles precisam dar uma resposta imediata. E assim foi contra o Borussia Dortmund, venceram lá de 4-0 no clássico pela Bundesliga. Já o Manchester está numa situação bem complicada, porque ele não encaixa na Premier League, até tá ali no G6 deles, mas precisa da liga ao time. No final de semana também tropeçou, foi goleado pelo Bournemouth 3-0 e chega nessa situação aonde se perder dá adeus às competições internacionais. Então o Manchester chega para conseguir aí uma classificação, torcendo para que Copenhague e Galatasaray empatem e assim ele consiga ficar em segundo do grupo e precisando vencer o Bayern de Munique, né? O desenho do jogo, eu acredito que o jogo vai ser lá na Inglaterra. Dessa forma há um certo equilíbrio. Pode ser que o Manchester ele tente se fechar um pouquinho, saindo mais com troca de passes bem curtos, aonde ele não vai buscar tanta exposição. Mas com o decorrer da partida, o tempo vai passando e eles vão ter que ter uma iniciativa de jogada e assim vai dar brecha para o Bayern de Munique, que também pode comandar o jogo em alguns momentos. O Bayern gosta de comandar com a posse de bola no campo do adversário, ficando um pouquinho exposto, mas só que essa defesa do Bayern é uma das melhores dos últimos anos. E eu acredito que o Bayern, ao ser atacado, ele vai saber se comportar. E o contra-ataque dele com o Coman, com o Sané, com o Musiala e tendo ali na frente a referência do Kane, será um contra-ataque bem forte, que assim é como eles têm marcado gols na Bundesliga. E na hora da criação, esses jogadores são bem criativos e conseguem fazer com que a bola chegue lá na frente também. Então eu acredito, gente,
que a melhor oportunidade para a gente, diante dessas dificuldades do Manchester, de não encaixar, de não ser um time bem completo, eu acredito que o Bayern Munique está melhor preparado para sair de campo com a vitória. Apesar de estar classificado, quando é Champions League, eles viram a chavinha e gostam de vencer. Dessa forma eu quero indicar para vocês handicap asiático 0. É a mesma coisa do empate anula aposta ou do DNB, aonde se tivermos um empate, nós seremos reembolsados e o Bayern de Munique vencendo, nós teremos aí o nosso primeiro green do dia. Copenhagen e Galatasaray. E aqui temos um Copenhagen que anda tropeçando ali na Dinamarca, mas foi na Copa diante ao Silkeborg que foi eliminado. No campeonato dinamarquês está na ponta, disputando com o Nordjylland ali a liderança do campeonato. Tem o Galatasaray como seu visitante e disputando aqui a segunda posição do grupo. O Galatasaray é líder do campeonato turco junto com o Fenerbahçe. São duas equipes aí que eu tenho falado muito aqui nos vídeos. As equipes têm vencido muitos jogos, já foram aí 16 vitórias na temporada, um empate e uma derrota. Isso no campeonato turco. E aqui na Champions League, o Galatasaray fez 2 grandes jogos contra o Bayern de Munique, tanto na Turquia como na Alemanha, e demonstrou sua força. É um time que é repleto de jogadores que já jogaram aí nas grandes ligas. Ziyech, Mertens, Aktürkoğlu, que é um destaque turco, uma revelação que está jogando muita bola, pode ser o PP aqui no lugar do Ziyech, e tem na frente o Mauro Icardi, que é o artilheiro do time. No time do Copenhagen é Leon Olsen, o Klaassen e o Diogo Gonçalves são os 3 destaques aqui do Copenhagen, são os jogadores que têm marcado gols. São duas equipes valentes. O Copenhagen fez um grande jogo com o Manchester quando tinha um jogador expulso e perdia por 2-0 para o Manchester. Eles foram lá e conseguiram a virada para 3-2 lá em pleno Old Trafford. Então mostra assim a sua capacidade de poder de reação. E diante a essas características que eu apresento para vocês, a minha indicação não pode ser sem ser no mercado de gols, que é no over 2,5 que nós vamos buscar na partida aí, ó, com a bet ao vivo. Tá em 1,62 no momento, a gente deixa valorizar para 1,70. Isso vai ocorrer nos primeiros 5 minutos e aí faremos a nossa bet. Ah, Vini, eu não quero ficar exposto em 3 gols, então você pode ir administrando. Vai descer a linha para o over 2,25, vai descer a linha para o over 2, para o 1,75 e claro, sem sofrer, sem ter um gol na partida, aí você consegue diminuir. Mas eu conto com esses 3 gols e eu indico o over 2,5 já de cara. E para finalizar o grupo A, tenho 2 sugestões de jogadores para marcar gol. Primeiro é do Harry Kane, no jogo do Bayern de Munique, para ele balançar as redes ali. Ele que tem um bom repertório de gols quando jogava pelo Tottenham contra a equipe do Manchester. Dessa forma, acredito que deve marcar mais um. E no segundo jogo é o Mauro Icardi para balançar as redes aí do Copenhagen. Da mesma forma, o Lorenzo também aproveitou esse grupo A, já que temos muita disputa aqui, algo que as equipes vão se entregar em campo e que pode surgir oportunidades de escanteio. Ele conta que o Manchester United deve marcar aí mais de 3 escanteios na partida e também ao todo em Copenhagen e Galatasaray teremos mais de 7 escanteios, totalizando aí a bet dessa dupla em odd de 1,71. Fica todas essas sugestões para o grupo A. Tá gostando dessa rodada aqui, de como tá sendo esse vídeo, de como tá sendo essa performance com vários mercados? Comenta aqui o que você tá achando, porque o YouTube ele autorizou eu gravar vídeos mais longos e agora eu vou trazer informações para vocês e eu conto com seus comentários para ser um termômetro aí de como tá sendo o vídeo. Vamos continuar com o grupo B agora. PSV e Arsenal, e aqui temos 2 equipes que já estão classificadas. O Arsenal será o primeiro, o PSV em segundo. Independente dos resultados que ocorram nas partidas, as posições serão essas. O que tem em jogo aqui é só alguns detalhes que eu vou apresentar para vocês. O time do PSV é um dos melhores da Europa, junto com o Bayer Leverkusen, ainda não perdeu na sua competição doméstica, no campeonato nacional, onde tem os destaques para Bakayoko, Luuk de Jong e o lateral Serginho Dest, que tem criado muitas possibilidades de gols aí, fazendo alguns cruzamentos até para o Luuk de Jong, onde é o forte dele marcar gol de cabeça. Já o Arsenal vem me apresentar uma equipe mista e isso me mostra um pouco de desdenho dessa última rodada, já que também no final de semana eles perderam para o Aston Villa e no próximo final de semana vão enfrentar o time do Brighton, ou seja, pode ser que emende aí uma segunda derrota, já que o time do Brighton é um time bem perigoso, então o foco deles está lá no final de semana.
O que é que eu gosto dessa análise aqui para essa partida? Na partida de ida, o time do Arsenal goleou lá na Inglaterra, foi 4-0 contra o PSV, e isso machuca um pouco. O PSV vai se despedir agora da fase de grupos diante da sua torcida, tendo a chance de vencer o Arsenal e opa, eu também venci vocês. E eu quero seguir por esse caminho, quero seguir por essa lógica, e estão nos ofertando o handicap asiático 0, que é a mesma coisa do DNB e do empate anula aposta que eu já expliquei para vocês. Assim, eu me sinto confortável, já que é um Arsenal meio desfocado e que nós podemos administrar durante o jogo um possível cash out também, caso o PSV marque o gol. Então, a minha indicação para vocês é essa bet aqui. Complementando o grupo, temos o Lens da França contra o Sevilha. E o Lens é uma equipe que empata muito, que não faz muito gols e que também não sofre muitos gols. Dessa forma, é uma equipe ali que você não espera tantas coisas. E o Sevilha é uma equipe que a gente espera muitas coisas, só que vem numa fase muito ruim. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento na La Liga e mais uma vez esse filme se repete. Aconteceu isso na temporada passada e a equipe conseguiu melhorar e no final foi campeã mais uma vez da Europa League. E eles estão com a possibilidade de classificar para a Europa League aí, ficando em terceiro. Basta vencer o time do Lens. E eu acredito que o time do Sevilha pode virar a chave ali. Opa, se a gente vencer essa partida, nós podemos mudar a nossa temporada que está vindo ruim. E aí nós vamos ter a pausa ali do período de inverno, que é ali para a janela, onde é os períodos de Natal, de Ano Novo. Não teremos jogos na Espanha. E aí a equipe refresca a cabeça. Opa, estou classificado para a Europa League. Começa novamente a temporada. Vai tentar sair da zona de rebaixamento na La Liga e vira a chave para ir para o mata-mata. Ou seja, esse jogo de hoje é uma final para o Sevilha. E eles podem jogar tudo que não jogaram ainda na temporada. E eu acredito nisso. A equipe do Lens é uma equipe que não tem tanta tradição nas competições. E eu quero usar a força da camisa, aqui, o peso da camisa, para decidir a minha bet. Já que estão nos ofertando o dupla chance a favor do Sevilha. E venhamos e convenhamos, no papel, eu acredito aqui que o Sevilha é uma equipe melhor. Vamos ver dentro de campo. Fica essa sugestão para vocês. Empate ou Sevilha em odd de 1,85. É a mesma coisa que o handicap mais 0,5 a favor deles. No grupo C, temos o Real Madrid já classificado com 15 pontos, que será o primeiro. E ele vai enfrentar o Union Berlin, que vem numa péssima campanha, só que aí nos últimos 2 jogos empatou e conseguiu vencer. Já são 3 jogos aí que a equipe não perde. E isso não acontecia na temporada. E tem uma chance aqui de vencer. E vai que o Braga perde, aí ele consegue uma classificação para a Europa League. Só que, gente, Union Berlin e Real Madrid, sinceramente, por mais que o Real Madrid desdenhe, pode ser que ele ainda consiga vencer. É uma partida que eu não conseguia encaixar uma bet para apresentar para vocês. Pode ser que eu trabalhe no meu grupo free e eu quero já aproveitar e convidar vocês a clicarem no link aqui na descrição, que aí vocês vão lá para o Telegram Free, onde eu compartilho muito mais bets do que aqui. Pulando para Napoli e Braga. E aqui, vale vaga nas oitavas de finais da Champions ou descer para a Europa League. Essas duas equipes têm isso em jogo. E temos um primeiro confronto onde o Napoli venceu por 2-1 em Portugal e assim tem a certa vantagem em empates no confronto direto. Temos o time do Napoli com a volta do Victor Osimhen ao ataque. Ele já vem aí de 3 jogos jogando, se recuperando da lesão, formando o trio com Kvaratskhelia e Politano. Já o time do Braga, destaques para o Banza, para o Ricardo Horta e também para o João Moutinho, veterano, que está ali administrando o meio campo, fazendo alguns passes cruciais para os gols do Banza e também no Muso. E aí temos um jogo que a gente pode trabalhar no mercado de gols, e é isso que eu vou indicar para vocês, onde temos o over 2,5 já conversando com a odd de 1,67, e a gente vai deixar passar um pouco, vamos levar para o over 2,0. Isso daqui é só questões de possíveis placares que podem acontecer na partida. Porque eu acredito que se o Napoli abrir 2-0, o jogo pode morrer aí. E dessa forma, com 2 gols, nós seremos reembolsados. Ou, quem sabe, tiver empate, ele também queira segurar no 1-1, já que ele ganha com um empate. Dessa forma faz com que
também eu pense que nesses períodos que a equipe do Braga esteja em desvantagem, eles consigam abrir ali a sua defesa, ficar um pouco mais exposto e também aconteça um terceiro gol. Por isso, o over 2 é a melhor pedida para essa partida, porque ela me dá o equilíbrio de caso só 2 gols a gente ser reembolsados sem perder o nosso investimento. E para finalizar os grupos dessa terça-feira, temos Inter e Real Sociedad, RB Salzburg e Benfica. E você vai ter que deixar o like agora se você não deixou lá no início do vídeo, porque eu já apresentei aí grupo A, B e C, bet em escanteio, bet em handicap, bet em gols. Então faz tua parte aí, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, hein? Inter e Real Sociedad, um jogo muito esperado. Na estreia da Champions League, o jogo terminou em 1-1, onde tínhamos a Inter bem favorita. Só que a Real Sociedad vem numa sequência muito boa, vencendo seus jogos, conseguiu classificação. As duas equipes não têm risco de perder a vaga. Isso daqui é só para definir quem vai ser o primeiro e segundo. E eu acredito que a defesa da Inter seja a parte do desequilíbrio na partida, aonde vai conseguir fazer com que a Inter vença a partida. Temos bons jogadores pelo lado do Real Sociedad, como Takefusa Kubo, André Silva e o Oyarzabal. Dessa forma formam um trio ali de frente que tem marcado alguns gols pela equipe na La Liga, na própria Champions League. O meio-campista Mikel Merino também surge como uma possibilidade. Só que aí temos uma Inter que ela é muito versátil. Eu gosto de falar sobre essa Inter. Tem o lado esquerdo com o Carlos Augusto ou com o Di Marco. O lado direito vai ser o Quadrado, já que o Dumfries ele está lesionado. E tem um meio campo que ele é bem criativo. Apesar de ter esses jogadores Sensi, Aslani e Fratesi, pode ser que surja o time titular, que seja Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella. E assim fazendo uma equipe que é muito versátil, que chuta gol, que tem qualidade no passe, e na frente Alex Sanches e Arnautovic. Quando surgem as oportunidades para a ausência do Lautaro Martinez e do Marcos Thuram, eles dois têm entrado nos jogos e têm marcado gols. Então é uma Inter ainda bem competitiva, que consegue vencer seus jogos mesmo utilizando o time reserva ou um time misto. Da mesma forma que esse jogo vale muito pela classificação, para ficar em primeiro nas oitavas e pegar um segundo colocado aí, pode ser que surja um time titular aqui ou um time resgatando mais jogadores titulares. Dessa forma eu acredito que mesmo a Inter utilizando um time mesclado, o valor está a seu favor no handicap menos 0,25. E isso foi provado quando jogaram contra o Benfica, que o Benfica em Portugal abriu 3-0 e esses mesmos jogadores conseguiram ali alcançar o 3-3 no segundo tempo. É uma equipe que se mostra forte e que eu acredito no seu potencial, por isso handicap asiático ao vivo em odd de 1,70. RB Salzburg e Benfica vale vaga na Europa League. O time do Benfica vem muito mal, nossa, eu vou botar a mão no rosto assim, ó, porque a equipe não encaixou para jogar a Champions League. Estava liderando o campeonato português, só que aí tropeçou no final de semana, o Sporting tropeçou também, o Porto chegou e embolou tudo em Portugal. E aí chega para jogo decisivo na Champions, é o jogo que vale a continuação no calendário da UEFA. O RB Salzburg tem uma boa vantagem, tem 4 pontos, o Benfica tem 1. Aí se vencer o Benfica, vão empatar em 4 pontos. E o Salzburg tem vantagem de 2 gols, porque no jogo que foi lá em Portugal, venceu por 2 gols. É aquele mesmo critério antigo de mata-mata, dos gols válidos fora de casa. Ou seja, é um Benfica que já precisa entrar em campo para vencer de 3-0. E aí vai muitas coisas aqui para a gente analisar. É um Benfica que precisa desses gols e assim pode tanto conseguir, porque é uma equipe muito competente. Di Maria, João Maria, Rafa Silva, Musa, marcando os gols aí, com as chegadas de Koksu e também do João Neves, fazendo um bom time de frente. Só que é uma defesa que tem tomado muitos gols, então pode ser que consiga 2 gols, tome 1, marque 3, tome 1 ou até um 3-0. Só que vale o alerta de, tomou um gol, o RB Salzburg conseguiu marcar, porque tem bons jogadores também. O Simic e o Konaté são a nova dupla do RB Salzburg. Não é tão estrondosa como de anos atrás, onde marcavam muitos gols, mas é uma equipe que está conseguindo dar a vitória nos seus campeonatos ali, no campeonato austríaco, na Copa Austríaca e até na própria Champions League. Então, é uma equipe que sabe marcar gol. E aí, se o RB Salzburg marcar, faz com que o Benfica vá buscar mais gols ainda e assim, abandona e vai pro tudo ou nada, aquele melhor cenário para a gente trabalhar em gols. E eu quero indicar para vocês
o over 1,5, que aqui é uma linha menor. As duas equipes não estão marcando gols rápidos, então a gente vai utilizar isso a nosso favor, deixando o tempo passar, já que a linha começa no over 2,5 e a gente vai diminuir para o over 1,5, precisando somente de 2 gols. Dessa forma, nos protegendo caso o RB Salzburg abra 2-0. Aí o Benfica também vai desistir, né? Porque ele vai precisar de 5 e dessa forma não tem mais jogo. Então o over 1,5 é uma linha boa de segurança, lembrando que é a odd de 1,70. E agora nós vamos começar os palpites da quarta-feira. A análise aqui são 4 jogos. A quarta-feira ela já está com muita coisa bem definida, mas temos 4 jogos com boas oportunidades. Então aproveita agora, deixa o like no vídeo, compartilha seu vídeo com os amigos aí. Eu já te entreguei muita coisa nessa terça. Eu espero que a gente tenha forrado, mas vamos lá para a quarta, né? Começando com o Atlético Madrid e Lazio. E esse time do Atlético Madrid, ele no primeiro jogo diante a Lazio, ele vencia a partida até o último minuto do acréscimo, quando teve uma falta e aí jogaram a bola para a área. E aí o goleiro da Lazio foi lá e aproveitou, marcou um gol, o goleiro Provedel, aonde terminou a partida 1-1. E para decidir aqui essa partida, nós já temos um Atlético Madrid liderando aí com 11 pontos e a Lazio com 10. As duas equipes estão classificadas. Esse duelo aqui vale a primeira posição. E é um Atlético Madrid que vai jogar em casa. E lembrando um pouco do que eu já falei da equipe, não é aquela equipe retranqueira, é uma equipe que sabe jogar, que tem qualidade, que vai jogar e que vai para cima e que marca 2, 3 gols por partida. Tem destaque para o Griezmann, para o Morata, que formou aí uma dupla bem encaixada. O Correa também auxilia e tem o Samuel Lino como o lateral esquerdo, assim, válvula de escape, onde ele cria boas oportunidades, ele se infiltra nas linhas adversárias e faz excelentes cruzamentos para gols do Morata aí, que tem marcado gol de falta, de cabeça, de corpo, de tudo. De todo jeito, o Morata tá marcando gol, que inclusive é a minha pedida para marcar gol aqui. Ele tem um histórico muito bom jogando contra a Lazio. Enquanto ele jogava pela Juventus, ele sempre marcava gol nos duelos aí com a Lazio. Então fica aí essa dica do Morata para marcar gol nessa partida. E a minha bet é de Atlético de Madrid, handicap asiático menos 0,25, que está em odd de 1,60. A gente vai para o live, leva ali alguns 10, 15 minutos, vai chegar em 1,70 e assim nós faremos a entrada. Se caso tivermos um empate, o Atlético vai ficar em primeiro e aí nós teremos 50% do investido reembolsado. A outra partida é entre Celtic e Feyenoord. Eu acho que não devo indicar nada, porque é uma partida que também não vale nada. E aí temos aqui, ó, o grupo F, Borussia Dortmund e PSG, e aqui tá embolado, gente, aqui tá embolado. Vou até colocar na tela para vocês verem. Borussia Dortmund com 10 pontos, PSG com 7, Newcastle e Milan com 5, e eles se enfrentam. Daqui vai ter uma das equipes já acabando o calendário aí da UEFA. E temos um Borussia Dortmund que está classificado para Champions, para ir aí com as oitavas de finais. Só que precisa definir de ficar em primeiro. Se caso o PSG vencer, ele ganha no critério de desempate, porque venceu por 2-0 o time do Borussia quando jogou lá na França. E assim o Borussia ele precisa de pelo menos um empate para permanecer em primeiro colocado. É uma equipe que chega de um final de semana que jogou contra o RB Leipzig e teve ali seus desafios, porque teve o zagueiro Matt Hummels expulso logo no início da partida e sofreu gol de pênalti. Foi buscar no primeiro tempo 1-1, conseguiu marcar outro gol no segundo tempo, só que aí não aguentou essa de jogar com um jogador a menos diante ao RB Leipzig e perdeu a partida. Precisa voltar a vencer na Bundesliga, já que também antes disso tinha empatado com o Leverkusen. E agora também foi eliminado da DFB Pokal diante ao Stuttgart. Então a Champions League pode ser a decisão aqui, ó, classificar em primeiro para dar um basta nesse mau momento. E vai enfrentar um PSG que não dá liga, hein, gente? Não dá liga, até vence os jogos. Eu andei apostando a seu favor, só que a equipe passa um sofrimento grande. Se enfrentar um adversário mais forte, eu não sei não se consegue segurar. E dessa forma, eu quero indicar para vocês isso. Eu acredito que o Borussia Dortmund deve vencer, deve dar o troco aí no PSG nesse jogo de volta. Mas o mercado está nos dando uma boa linha, que é a do dupla chance a favor do Borussia Dortmund jogando em casa, no Signal Iduna Park, diante ali a muralha amarela, a sua torcida fervorosa. E eu acredito que o Borussia não vai deixar de pontuar não. Então é empate ou vitória do Borussia Dortmund, que é a mesma coisa do handicap, mais 0,5. Ah, e eu acho que o mercado aqui está dando essa vitória do PSG somente porque ele precisa disso. Se precisa não quer dizer que vai conseguir, viu? E aqui tem um outro duelo bem joguinho de xadrez, joguinho chato, viu? Joguinho chato.
Foi o jogo que mais me deu trabalho para analisar. Consultei o Carlos, consultei o Felipe, que são especialistas aí da Itália e também da Inglaterra, que são meus mentorados, que estão trabalhando lá no grupo da Panther Picks, que o grupo está aqui embaixo também, para vocês entrarem e pegarem as bets deles. Ó, Newcastle, repleto de desfalques. Eu vou até baixar aqui, porque são duas listas bem grandes. Ó o Newcastle, Burns, Nick Pope, que é o goleiro, Murphy, o Burney, o Elliot Anderson, Botman, Willock, Manquilho, Target e o Tonali, que está suspenso aí, afastado por envolvimento com as apostas, né? E o Milan tem o Kiaé, Sportiello, Okafor, Malik Tiwa, Kalulu e o Pellegrino. São muitos desfalques e desfalques importantes. Isso faz com que o jogo se torne um jogo assim, meio que descaracterizado, mas só que a sequência das equipes nos últimos momentos tem sido ruim. O Newcastle vencia o PSG e nossa, estava ali com a classificação meio que encaminhada, né? Só que aí teve aquele pênalti mandrake, o PSG conseguiu empatar. O Newcastle saiu aí bem punido nessa partida. Só que aí enfrentou o Manchester e venceu, depois jogou com o... Só que aí enfrentou o Manchester e venceu, depois encarou o Everton e foi goleado 3-0. E encarou agora no final de semana o Tottenham e também foi goleado 4-1. São duas derrotas aí, ó, que engasgou o time do Newcastle e parece que chegou no seu limite, né? Só que vai enfrentar um Milan que tá pior também. Os resultados não são bons. Perdeu no final de semana para a Atalanta. A Atalanta abriu 1-0, o Milan foi lá 1-1. A Atalanta 2-1, o Milan 2-2 e agora parece que vai gol da Atalanta e acabou o jogo. Mais uma derrota do Milan, um Milan que vem todo quebrado aí, sem o seu principal jogador até então, Rafael Leão, é dúvida para essa partida. Pode ser que ele entre no segundo tempo e assim consiga jogar ou inicie e não termine a partida. Isso vai ser o técnico Stefano Pioli que vai decidir. Mas tem aqui um jogo bem enigmático. Eu acredito que, diante de todos os desfalques, os jogadores que temos aqui em campo, esse daqui é a linha de jogadores mais provável, as escalações. Eu acredito que esses dois elencos, o time do Newcastle, ele está melhor preparado para sair de campo com a vitória. Mesmo o Milan trazendo o seu peso da camisa, a sua tradição de jogar Champions League, títulos, eu acredito que hoje o Newcastle está melhor preparado para sair de campo com a vitória. Só que eu não vou entrar na sua vitória. O handicap asiático está em 1,66 e dessa forma eu vou deixar a linha passar um pouquinho e vamos pegar ali por volta de 1,80. É o tempo para a gente assistir a partida, torcer para não ter gol, né? E assim a gente definir se entra ou não. Eu vou compartilhar essa bet no meu Telegram Free, então você pode esperar o meu comando por lá. E antes de fechar o vídeo analisando Porto e Shakhtar, lembra que depois deles vai ter as nossas duplas, nossos bilhetes prontos, as bets de escanteios do Lorenzo, minhas indicações de jogador para marcar, e aí nós fechamos os palpites dessa Champions League da terça e da quarta. Vamos lá com Porto e Shakhtar Donetsk. Temos um Porto que tá respirando bons ares. A equipe viu o tropeço do Benfica, viu o tropeço do Sporting, e aí foi lá e atropelou o Casa Pia, venceu bem, e aí se tornou um dos líderes do campeonato. Encostou ali, diminuiu a distância, e assim tem uma boa chance também de conseguir garantir a classificação para as oitavas de finais para essa Champions, onde tem um Barcelona líder com 12 pontos, enfrentando o Royal Antwerp, que não pontuou ainda. Não vou falar desse jogo, porque o Barcelona deve vencer, só que eu não sinto tanta confiança no Barcelona, então eu não vou indicar nada além disso. Então, já contamos que o Barcelona venceu, ele vai para 15 pontos. Então temos aqui um Porto e Shakhtar empatado com 9 pontos. E dessa forma, o confronto direto aqui vai decidir. No primeiro jogo, Porto venceu por 3-1, jogando lá na Alemanha, no estádio do Hamburgo. O Shakhtar está mandando seus jogos lá. E o time do Shakhtar é um Shakhtar que está jogando bem, que está vencendo no campeonato ucraniano, apesar de termos a guerra, está passando por todas as adversidades, venceu o Barcelona e tem se mostrado um adversário bem surpreendente, que pode bater de frente e vencer essa partida, mesmo ela sendo lá em Portugal. Então eu acredito que aqui o mercado de gols seja a melhor indicação para a gente, já que temos dois ataques que marcam gols. O destaque aqui do Porto é o Taremi, que é também uma indicação de jogador para marcar gol, o Evanilson, o Eustáquio, que é o canadense aí que está ajeitando as bolas ali no meio campo, que cuida da bola parada também, e pelo Shakhtar Donetsk temos o Zubkov como a principal referência. São esses dois times, eu acredito que é uma partida para gols, aqui a gente não espera, vai ser bet pré, over 2,5 em odd de 1,75. Já faz aí, só espera os gols. E agora,
O vídeo acabou analisando aqui e eu vou começar a soltar os bilhetes prontos para vocês, começar a colocar aqui na tela. E eu quero que vocês aproveitem tanto para fazer essas bets como deixar o like, compartilhe o vídeo aí com seus amigos. E um abraço para vocês, gente. Até o nosso próximo vídeo. Isso daqui foi uma análise da terça e da quarta da Champions League. Estou muito feliz que eu posso falar mais, que o YouTube liberou falar mais e simbora aí com nossas duplas, jogadores para marcar, bilhetes prontos e tudo mais. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.